Sejam bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós vamos falar um pouco sobre como poderíamos atuar para impedir uma alta taxa de incremento de endogamia na população. Uma das formas da gente reduzir o incremento da endogamia é dirigir os acasalamentos. Individualmente, você verificar acasalamento a acasalamento. Essa direção de acasalamento geralmente ela é feita por dois motivos. Um é esse mesmo, reduzir problema de endogamia, evitar que indivíduos aparentados gerem descendentes e com isso evitar que nasçam indivíduos com maior homozigose recessiva que geralmente vão resultar em indivíduos com depressão endogâmica, seja redução em produtividade, redução em eficiência reprodutiva ou qualquer outra característica. Um outro motivo que geralmente é feito, o acasalamento direcionado, é quando você você tem informações da avaliação genética, que a gente vai ver na próxima disciplina, de várias características. E você tem informações da vaca e tem informações dos touros. Ou então você tem uma informação média do desempenho, os índices zootécnicos do seu rebanho, e você tem informação dos touros para aquelas características. Então você quer nas vacas do seu rebanho que tem alguma deficiência, às vezes é uma deficiência de precocidade, às vezes é uma deficiência de produtividade, e aí você quer buscar touros que sejam bons naquilo que está faltando no seu rebanho, que aí o seu salto genético é maior. Então, para complementariedade. Ou seja, ou para vacas ou mesmo para o rebanho como um todo, você pode buscar sêmen de animais com grande potencial genético para tentar corrigir. E o primeiro que a gente falou, então, que é evitar problemas de endogamia, você pode usar as ferramentas que são o registro genealógico, ficha de nascimento, arquivo de pedigree. E, hoje em dia, para quem tem uma empresa maior, tem uma propriedade maior, os animais dele estão em um programa de avaliação genética, inclusive ele vai ter softwares que ele pode utilizar para comparar o acasalamento, planejar o acasalamento. Esses softwares vão indicar os touros mais adequados para cada vaca e já vai indicar ali qual que é o parentesco entre os animais para você evitar de cruzar parentes, né? Então, tem várias ferramentas disponíveis. Se você não tiver acesso a essas ferramentas mais modernas, que daqui a uns tempos isso tudo vai estar na palma da mão, no celular da gente, né? Mas se você não tiver acesso a essas ferramentas, porque o custo de produção dessa tecnologia ainda você não tem escala para acessar ele, então uma forma muito fácil que provavelmente você tem na sua propriedade é pelo menos o arquivo de pedigree, que é animal pai e mãe, ou a ficha de registro de nascimento, que você faz mesmo, mesmo que não seja para depois certificar animal, para registro nem nada, seja para uso na própria propriedade, você já vai ter naquela ficha mesmo de informação de animal pai e mãe, então você já vai conseguir evitar acasalamento entre pai e filha, entre acasalamento entre meio-irmãos, irmãos completos, né? Então você vai evitar problemas de indivíduos nascendo indivíduos com coeficiente de endogamias de pelo menos 12,5% a 25% você já vai estar evitando, que são coeficientes muito altos, né? Então, e se você tiver mais informações, como um software que já vai te dar exatamente, um software ele vai te dar primas de terceiro, tudo que existir de ancestral comum ele vai pegar no software, né? Agora, se você não tiver isso, mas tiver pelo menos registro genealógico, a maioria das associações, não são todas, né? Cada uma pode ter de um jeito, mas elas vão ter aí registros dos pais, avós e bisavós. Então, com isso, você consegue evitar acasalamento de sobrinha, avó, neta, você consegue evitar acasalamento de primos de primeiro grau, dependendo da associação que tem mais informação, e até de segundo grau. Então, isso daí já é uma coisa bem interessante. Você vai conseguir corrigir e combater bastante
a endogamia caso a caso na sua população, reduzindo o problema que a gente verificou que precisava de, se fosse um acasalamento a casa, a gente precisava de um número muito grande, uma escala muito grande para conseguir produzir com níveis razoáveis, né? Então, essa seria uma das ferramentas. Uma outra forma que você acaba evitando a endogamia é se você adquirir um material genético exógeno ao rebanho, né? E de forma rotativa. Por quê? Quando eu digo exógeno ao rebanho, eu digo material genético de um sêmen de um animal que não tem parentesco nenhum com os animais do rebanho. E quando eu digo de forma rotativa, seria, por exemplo, mudando a cada ano os materiais genéticos que são acrescentados ao seu rebanho. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Adquirir sêmen de bons reprodutores, não aparentados com animais do seu rebanho, e vai repetir esse processo por vários anos, só que todo ano você vai escolher novos touros, certo? Então você vai ter duas vantagens. Uma vantagem é que você vai ter progresso genético, se você está escolhendo bons animais, animais melhorados com boas DEPs. Então você foi no catálogo de touro, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima disciplina, como escolher reprodutores nele. Você olhou tudo direitinho, da forma que você vai aprender, escolheu os melhores reprodutores e ainda verificou que eles não eram aparentados com os animais do seu rebanho. Então, não tinham ascendentes incomuns com os ascendentes do seu rebanho. Ou, no ano seguinte, é o touro que você utilizou no ano anterior, certo? Aí você também não vai gerar problema de endogamia. Seus indivíduos que nascerem, filhos desses reprodutores que você escolher, não vão gerar problemas de endogamia no seu rebanho. Então, aí eu faço uma ressalva apenas com relação a uma interpretação que pode ser exagerada dessa técnica. E tinha um estudante meu uma vez que ele sempre adquiria todo ano sêmen de 5 touros. E ele ia lá e inseminava o rebanho dele. 5 parece muito pouco, mas ao menos ele usava essa estratégia, que era o seguinte: cada novo ano ele usava 5 touros diferentes. E pelo que ele falou, ele estava sim observando a genealogia desses touros que ele estava utilizando para tentar pegar o mais distantes touros não aparentados, os mais distantes possíveis os ascendentes comuns que se tivessem. Então, o menos aparentado possível que ele conseguia, dentro do que estava disponível para aquisição de material genético de qualidade. Então, ele não gerava grandes problemas de endogamia. Mesmo que no ano seguinte tivesse um touro que tivesse um ascendente comum bem, né, com do ano anterior, era bem distante essa ascendência. Então, mesmo que ele não fizesse o controle direitinho na propriedade dele, então a gente registrasse a informação de todos os animais, comparasse e tivesse todas as informações genealógicas das vacas, como ele estava sempre rodando os touros que ele estava inseminando, sempre buscando touros não aparentados com os anteriores, o que acontecia? Ele não ia ter problema de endogamia. Então, até ele fez um comentário, não sei se foi ele ou algum outro colega, falou assim: então, se eu usar um único touro todo ano e sempre mudar o touro que eu estou usando, não vai ter endogamia. E isso aí é preocupante, porque, de fato, esse touro, se ele não tem relação nenhuma com os animais da sua propriedade, no seu cálculo de endogamia, você não vai detectar endogamia nenhuma, não vai ter endogamia. Só que vai ter um problema. Enquanto o seu coeficiente de endogamia vai continuar zero nesses descendentes, o seu coeficiente de parentesco entre os indivíduos do seu rebanho vai continuar aumentando. E se você usasse um touro só, o que ninguém faz e que ninguém deveria fazer, o que é absurdo, o que aconteceria? Na próxima geração, todos os animais seriam meio-irmãos, certo? Então, quando você precisasse, por exemplo, usar um touro de repasse, ele seria meio-irmão de todas as vacas. Então, você não poderia nem ter
usar seus machos nem para touro de repasse. E se você pensasse no futuro em ter um material genético e você tivesse já, sempre cruzando animais de qualidade, você teria uma média de produção muito boa. Então você pensa, eu vou começar a selecionar dentro do meu próprio rebanho, porque agora eu já tenho um rebanho muito bom, eu quero vender genética. Você não vai ser núcleo. Por quê? Você pode até revender, mas você tem um problema. Você não tem variabilidade genética para você continuar selecionando. O que você vai selecionar se você está acabando com a sua variabilidade genética? Então você. Outra coisa é que. Então era meio irmão. Depois era meio irmão de animais que eram meio irmãos. Então esse parentesco ele vai subindo tanto que depois seus animais têm uma carga genética muito parecida. Então você não tem variabilidade. Se surgir uma diversidade climática que todo mundo é afetado, você não tem uma diversidade que te permite uma flutuação menos exacerbada, porque todos os animais são iguais. Se você tiver uma doença que afeta mais, ela vai afetar todo mundo e a transmissibilidade dela vai ser forte, o impacto dela no seu rebanho vai ser forte. E qualquer problema que você tiver, ele vai ser preocupante. Você não vai ter variabilidade e todos os seus animais vão ser aparentados. Quer dizer que se por algum motivo você precisar cruzar eles você vai ter problema de endogamia. E, além disso, se você sempre continuar fazendo isso, embora tenha bastante touro disponível, né, essa técnica você também tem que tomar cuidado, porque os touros que vão ser melhores nos próximos anos, geralmente vão ter parentesco com touros que também foram avaliados melhor em anos anteriores, né? Por quê? Não é uma coisa assim da sorte, aí surge um outro que é melhor, né? Se é uma avaliação genética, na avaliação genética, o que você faz? Se usa o parentesco entre os animais para tentar separar a genética do ambiente. Então, os animais que têm parentes que produzem mais vão ter um resultado de avaliação genética melhor do que os animais que, mesmo que tenham um fenótipo bom, todos os parentes deles são ruins. O que tem em comum os parentes? É ambiente? Não, é a genética. Então, esse animal vai ter uma avaliação ruim se os parentes deles são ruins. Então, os animais que são bons são aqueles que os parentes também são bons e a avaliação genética, todo mundo sai bem nela. Então, os parentes geralmente saem bem na avaliação genética. Então, aqueles animais que vão estar. Então, você também tem que tomar cuidado, porque às vezes você olha, não, eu troquei o touro, mas você não olha lá que ele é aparentado com outro touro que você utilizou, né? E fora que não é que tudo que está lá no catálogo vai ter o melhor preço, a maior acessibilidade, disponibilidade na sua região. Então, levando tudo isso em consideração, a técnica é muito boa, a ferramenta é excelente. Só que você pode interpretar ela de forma errada e achar que você pode abusar da ferramenta e no final você estragar todo o seu rebanho, todo o seu potencial futuro, né? Então tem que se tomar cuidado um pouco com o impacto de uso errado de ferramentas. Agora que usado com moderação, com bastante razoabilidade, ele é excelente. O potencial é muito bom para você reduzir problemas de endogamia, dependendo da sua capacidade de escala, e também para você melhorar a qualidade do seu rebanho. Então, por último, fica uma recomendação aqui para você sempre tomar cuidado na hora de adquirir material genético, para não adquirir material que é aparentado, material similar, né? Então, mesmo que na propriedade que você trabalhe, na hora de você não dê para você verificar o parentesco do que você está adquirindo com os animais de sua propriedade, né? É bem provável que não sejam aparentados, porque se você tivesse uma população de uma genética excelente, de uma estrutura muito grande, você teria registro de tudo e todas as informações. Se você não tem,
bem provável que o material genético que você tenha lá não seja da maior qualidade. Mas você tem como verificar os anos anteriores, o que foi adquirido. E você também pode verificar, na hora que você está olhando o catálogo para escolher sêmen, você olhar a árvore genealógica, né? Olhar a genealogia do touro, né? E comparar de touros diferentes que você for adquirir para buscar animais também não aparentados entre si. Isso é uma, e eu acho que você já captou essa. Mas uma outra coisa que geralmente ocorre muito é, às vezes, em propriedades assim, de nível tecnológico baixo até médio, adquirir, às vezes, lotes de bezerros, né, para usar posteriormente em monta natural na propriedade. Então, quando isso acontece, você gera um problema. Por que você gera um problema? Porque aqui é só uma foto ilustrativa, tá, gente? Não estou falando que desse lote aqui tinha isso. Mas uma vez uma estudante trouxe para mim, ela falou assim, olha, meu sogro que escolhe os animais que são comprados, tanto a aquisição de sêmen como a aquisição de bezerros para uso na propriedade para monta natural, é ele que escolhe. E quando eu estava fazendo a disciplina, eu aprendi uma coisa bem interessante, mas infelizmente, como eu ainda sou estudante, estou nova, né? As pessoas ainda não estão me ouvindo, então meus parentes ainda não, nossos parentes ainda não estão me ouvindo. Eu gostaria que eles ouvissem, mas ela foi lá e trouxe para mim que eles estavam muito felizes dela estar querendo aprender e passaram um monte de informação para ela, mas pegar as informações que ela tinha adquirido não estavam tão interessados assim ainda, né? Talvez com a formatura e tudo mais. Mas o que eu achei interessante é que ela foi atrás, pegou a genealogia de todos os animais do último lote que tinha sido comprado. E ela falou que descobriu que até em outros lotes anteriores estava acontecendo isso. Aí me mostrou. Muitos animais eram ou primo de primeiro grau ou era meu irmão. Então você tinha ali um monte de parentes sendo adquiridos. Então, mesmo que esses animais, você tem animais diferentes cobrindo as vacas, você vai ter um problema, porque na próxima geração a taxa de parentesco ainda vai ser alta, porque você usa menos machos que fêmeas e você podia ter trazido, e de fato você trouxe animais com genética diferente do seu rebanho, mas nesse momento que você trouxe, quando você não observa a genealogia, o que aconteceu? Você já trouxe os machos, que vão ser os que mais vão contribuir com o problema de endogamia por reduzir variabilidade e por causa que eles são utilizados em menor número. E você ainda pega esses indivíduos e usa eles, os que são aparentados. Então, o seu problema aumenta mais ainda. Então, você usa uma estratégia para resolver o seu problema, que às vezes ela acaba criando mais. E basicamente, o que você poderia fazer é que o lote, ele é obrigado você pode recolher informações antes do momento do leilão. Então, você poderia ter olhado antes essas informações para ver a genealogia desses animais. Vendo essa genealogia, você poderia, às vezes, evitar esse tipo de lote. Ou então, uma coisa que eu acho muito interessante é o cooperativismo ou mesmo a parceria, né? A questão de você trabalhar com a possibilidade de ou comprar animais, mais lotes em parceria ou dentro de uma cooperativa que vai ter uma estratégia para repartir ou revender esses animais entre os seus cooperados, né? Então isso seria uma estratégia que talvez poderia reduzir esse problema. Fora que às vezes você compra e nem é o número exato que você precisa, fora que às vezes você compra esses animais já tem um alto grau de parentesco entre si, então o coeficiente de parentesco médio entre os indivíduos do seu rebanho vai aumentar ainda mais. E a hora que você quiser utilizar
animais de repasse do seu próprio rebanho, seja se você quer começar a inseminar ou você quer já está atingindo patamares interessantes de produção, e você vai ficar prejudicado na hora que você for fazer isso, que aí essa endogamia vai ocorrer e essa depressão endogâmica que ela pode gerar pode voltar a reduzir essas médias produtivas. Você vai ter que buscar material genético exógeno ao seu rebanho de novo. Então é uma complicação que pode estar gerando essa depressão endogâmica que vai e volta cíclica aí em muitos rebanhos no país e a maioria das pessoas nem sabe por que isso está acontecendo. Nós terminamos mais uma aula. Eu aguardo você no fórum de discussão para a gente poder tirar dúvidas que possam ter permanecido e também para a gente poder trocar experiências.